Fala, meu povo! Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal no YouTube. Não esquece, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e fortaleça cada vez mais o nosso trabalho através do canal no YouTube, beleza? O papo de hoje é para falar sobre o Campeonato de Blocos de Areia Branca. Foi definido na noite de ontem o Grupo C, um grupo muito bolado, um grupo que foi decidido nos critérios de desempate. Então, vamos agora trazer como é que foi o jogo de ontem. Primeiramente, destacar, e eu parabenizo, todas as equipes, e ontem não foi diferente. De um lado, a gente via a vontade, a gente via o entrosamento. Eu estou falando da equipe dos Sem Vergonhas, que estava representando na sequência o bloco, a equipe do Bayer Grossos. E do outro lado, tá de volta à competição um cara que conhece de tudo desse campeonato. Eu estou falando do professor Francisco Aires, o técnico multicampeão com o Gatos.com. Olha só, o Gatos foi campeão 5 vezes, o Aires foi campeão com o Gatos 3 ocasiões, mais 2 vezes em outros blocos. Então torna ele o maior técnico com mais títulos na história desse campeonato. Uma competição que ele conhece demais, uma competição que ele sabe, que Areia Branca sempre foi uma cidade que abraçou o trabalho do professor Aires. Não é à toa que ele tem esse carinho todo especial, com toda a equipe, nossa em particular, e também todo mundo que que participa desse campeonato. E a gente vê também o respeito, que os demais dirigentes de bloco, que os próprios torcedores também têm com o técnico Aires. Então acho isso muito legal, muito bacana mesmo, de poder ver um cara. O ano passado ele falava que estava se despedindo, que seria a última vez que ele estava vindo para representar o Gatos. E na sequência, o Gatos precisou, e aí ele falava pra gente que não teria como recusar um convite novamente da diretoria do Gatos, em nome de Renan e também em nome do Rodolfo, que faz parte da diretoria do clube. Então, nesse caso, o Gatos trouxe uma equipe totalmente reformulada, e eu destaco o Biscuit. Biscuit ontem fez 2 gols na vitória do Gatos sobre os Sem Vergonhas, um placar de 5-2. E aí tivemos Romarinho, tivemos também o Gabriel Guedes, Romarinho que mais uma vez fez gol na partida, dessa vez contra a equipe dos Sem Vergonhas. Romarinho que já tinha feito gols também na derrota contra o Gladiadores na primeira rodada. Então, foi um jogo, digamos, equilibrado no início, A gente viu que a equipe dos Sem Vergonhas tinha uma proposta exata, era de ficar abaixo da linha do meio da quadra, e nesse caso saíam os contra-ataques. Tinha jogadores para isso, como o caso do Deto, o Deto que fez um dos gols da equipe do Sem Vergonhas, e o Galo. O Galo fez ontem 2 gols, mesmo na derrota, essa joia da nossa região da Costa Branca, que também marcou gols diante da equipe do Gatos.com. Mas aí, logo na sequência, o Gatos foi se entrosando, é uma equipe mais técnica, é uma equipe que joga profissional, todos os jogadores, então prevaleceu, a experiência contou bastante nesse sentido. E aí, o tempo foi passando, o Gatos também foi se entrosando cada vez mais, e a equipe conseguiu virar ainda no primeiro tempo, do primeiro tempo com 2-1 em vantagem. Na volta, novamente, os Sem Vergonhas com a mesma proposta, saindo nos contra-ataques, mas mesmo assim o Gatos foi ampliando a sua vantagem até ficar de forma, digamos, um pouco mais tranquilo, quando estava naquele momento no placar de 4-2. E aí, quando chega nesse placar da partida, entra quem seria os classificados. Porque, por exemplo, o principal critério que ontem prevaleceu na classificação tanto do Gladiadores, que já encerrou a sua participação nesta primeira fase, quanto do Gatos.com. O Gatos, ele estava vencendo os Sem Vergonhas. E aí, um dos principais critérios, os primeiros critérios, aliás, é o tal do confronto direto. O Gatos vencia os Sem Vergonhas venceu o Gladiadores, e o Gladiadores venceu a equipe do Gatos. Então, o critério que prevaleceu na classificação do Gladiadores foi os gols sofridos, já que a equipe encerrou a primeira fase sofrendo 6 gols. Do outro lado, o Gatos estava sofrendo até o 4-2,
naquele momento, estava sofrendo somente 4 gols. Os sem vergonhas, no fim da partida, sofreu mais um gol. Esse gol foi crucial, fazendo com que a equipe estivesse sendo eliminado da competição. 5-2. E aí, os sem vergonhas sofreu um total de 7 gols. E na sequência, né, até mesmo ficou um pouco confusa a comissão técnica dos sem vergonhas. Mas mesmo assim, eu parabenizo, né, o Ellison, parabenizo também aos experientes, Brinquedo, também para o Neguinho, 2 jogadores que já fizeram parte dessa trajetória do Campeonato de Blocos de Areia Branca, jogadores que em 2007, na época, né, um dos times que tinha mais tradição na competição, que era o Deputados. Então a gente via que, na época, o Quilapa de Bucho, né, o KLB, que o William Negão no gol, tinha também o Brinquedo, tinha o Neguinho, tinha outros jogadores importantes que batiam de frente contra os jogadores profissionais do estado vizinho Ceará. Né? E o Brinquedo e também o Neguinho até hoje jogam, né? E também ontem estavam levando a sua experiência para representar a equipe do Bayer. E aí eu parabenizo novamente o Bayer Grossos, que representou os Sem Vergonhas. O Bayer que tem neste ano essa projeção de jogar estadual de futsal desse ano mais uma vez e a Copa Santa Luzia. Né? E eu parabenizo todos os meninos, em especial da cidade vizinha Grossos, por mais uma vez fazer uma equipe e vir jogar, disputar esse grande campeonato. O Gatos.com venceu por 5-2, sofreu menos gols e conseguiu a classificação na liderança. Do outro lado, o Gladiadores se classificou graças ao 5º gol do Gatos.com, que foi na reta final da partida. Então, já está decidido. Pelo grupo A, Largados é diferente. Pelo grupo B, GE e os Caixas. Grupo C, Gatos.com e a equipe do Gladiadores. E hoje teremos mais uma partida, mas o jogo é marcado para decidir e definir quem vai ser o líder isolado. De um lado os 12, já classificado, e do outro também, o De Brutos também já tem a sua classificação garantida. E aí a definição em definitivo, e na próxima semana o bicho vai pegar. Teremos o mata-mata, quartas de finais, a partir da próxima segunda-feira, dia 29.